Isso chama-se a lenda dos 7 sábios construtores, que teriam se espalhado na Terra com mapas para reproduzir nesses lugares, quando fosse possíveis, a representação de um plano misterioso que ninguém sabe qual é. Então veja bem. Demais isso. Se isso que eu estou dizendo aqui for confirmado, é verdadeiro, for real, mas as cidades são construídas. O alinhamento é perfeito. Então, assim, isso não é coincidência. Alguém fez isso. O que não se sabe é quem diabo foi. Ou seja, em termos de ter certeza, ninguém sabe quem foi. Aí tem as lendas, tem as fofocas, tem as revelações. Aí entram seres desse universo vizinho. Não é seres biológicos. Sim. Então, esses seres é que teriam construído, usando seres desse universo biológico e mesmo humanos, essas construções em diferentes momentos da história para representar um dado instante do céu em relação à Terra. E detalhe, nessas pirâmides, a gente falando só nas 3 pirâmides de Gizé, tem uma porrada de pirâmides maia, incas, que também estão envolvidas com isso. Teotihuacan, Tiahuanaco, Tenochtitlan, várias cidades têm essas informações vinculadas. Né? A pergunta é, que mensagem é essa? Aí esse é um dos dramas da arqueologia, a falta de honestidade de alguns cientistas, da paleoantropologia. Não tem explicação, a não ser que seja alienígena. Por quê? Porque eles dizem que tudo já foi explicado, só que nem 20% das coisas escritas em pirâmides decifradas nunca foram decifradas. Os jainistas, que é a tal religião mais antiga que a gente falou aqui no início, lá no Tibete tem várias salas só com manuscritos jainistas, são milhares e ninguém sabe traduzir aquilo. Então, assim, nós somos uma geração órfã em relação ao passado. A gente perdeu o elo com o passado. A gente não sabe nada, não sabe responder quem somos, de onde viemos, qual o sentido da vida, o que é que a gente está fazendo aqui. Porque isso tudo foi destruído. Em 747 a.C., o imperador assírio chamado Nabon-Assar mandou destruir todas as bibliotecas do reino, cara, porque ele queria ser o imperador número 1 da história que começava a partir dele. Ou seja, apaga toda a história. Olha o ego do rapaz e a estupidez dele. Xin Shi Huangdi, há 2.220 anos atrás, mandou destruir as bibliotecas da China que tinham notícias de mais de 20 séculos. A Biblioteca de Alexandria perdeu mais de 600 mil manuscritos devido a incêndio provocado por tiro de um soldado romano que bebeu demais, errou a pontaria e puf! Ou seja, a Biblioteca de Pérgamo. Em 1453, frades dominicianos chegaram lá onde hoje é o México para olhar os códices maias. Eram milhares de pedras, aquelas inscrições que marcam também os... Aí, um deles, Diego de Landa, um frade, olhou para o outro e disse, você está entendendo alguma coisa? Aí o outro disse, não. Disse, nós dois somos homens de Deus. Se a gente não está entendendo essa linguagem, isso é porque é cobra do demônio. Vamos destruir. E destruíram. Sobraram 2 códices. O famoso Tzolk'in, que é o chamado calendário maia, que não é maia, é tolteca, porque tolteca foi a cultura mãe, e dessa cultura mãe, os incas, os astecas e os maias beberam, ou seja, receberam a herança. Então, dos calendários toltecas que os maias guardavam, ou melhor dizendo, dos livros, códices toltecas que os maias guardavam, os nossos irmãos frades espanhóis destruíram tudo, sobraram 2 pedaços. Então, assim, de destruição em destruição, a humanidade foi ficando mais cretina, intelectualmente prejudicada. Por covardia, empurraram a fé como sendo a solução. Não pense, obedeça. Sim. E cá estamos nós.